Saravá a todos, sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. Sejam todos bem-vindos no nosso canal. Hoje nós vamos falar um tema que é sobre algumas linhas de Umbanda que estão surgindo nos últimos tempos. Nós vamos ver que tem a linha, por exemplo, dos piratas, a linha dos palhaços e por aí afora. Primeiramente eu quero colocar que a Umbanda é uma tradição oral e, portanto, tem os seus fundamentos, tem as suas vibrações. Respeitando as raízes das mais diversas que existem, nós, por exemplo, aqui nós temos os 7 araxas ou orixás que são conhecidos, que são aqueles principais, né? Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iorimá, que nas outras linhas é os pretos velhos, enfim, Iori, as crianças e Iemanjá. Então, aquelas 7 orixás principais, que varia de uma casa para outra, de uma raiz para outra, com outras vibrações junto, mas que está dentro desse contexto do que é o saber da Umbanda. E o que eu noto, e por que eu estou falando isso, é que essas outras linhas que estão surgindo recentemente, por exemplo, a linha dos palhaços e da linha dos piratas, toda a vibração que surge, ela tem que estar dentro de um contexto, dentro do que é a Umbanda. E o que é esse contexto? Ela tem que pertencer justamente e obedecer ao triângulo das formas, né? Caboclo, preto velho ou criança. Ou seja, se adequar dentro de uma dessas vibrações. Mais do que isso, dentro dessas vibrações tem o quê? Tem os pontos riscados que são as ordens e direitos dessas entidades. Ou seja, se identificando para que vieram, qual o trabalho a executar, o que vão fazer, qual a mensagem passar. Enfim, há um contexto. Ou seja, a Umbanda não é terra sem lei. Tem lei e muito profunda. Então, o que eu vejo nessas manifestações são que essas entidades ainda não disseram para que vieram. Não há uma identificação de qual vibração que elas pertencem, como é o seu ponto riscado, o que vieram fazer. Simplesmente é uma manifestação. E aqui eu vou deixar o meu desagrado, e por que não dizer isso? Porque o que ocorre? Manifestar não quer dizer que aquilo seja algo genuíno da Umbanda, só porque simplesmente se manifestou num terreiro de Umbanda. E eu não estou dizendo que amanhã ou depois não venha a ser, mas até agora o momento, como não há essa identificação, não há, veja bem, seguir esses pródromos da própria Umbanda, não tem como nós identificarmos como sendo vibrações novas, linhas novas de Umbanda. Então, porque a Umbanda, como repito, não é terra sem lei, pertence justamente à tradição oral, como os cultos afros, como o candomblé, que tem os seus fundamentos, todos nós temos os seus fundamentos. Então, sejam bem-vindas essas linhas, essas vibrações, essas manifestações, sim, desde que se identifique para que vieram e qual o seu trabalho. E por isso eu dou um alerta aos médios também que recebem isso, se realmente, quais são essas entidades que estão recebendo. Porque se elas são de fato e de direito entidades de Umbanda, elas obrigatoriamente têm o dever de se identificar de qual a vibração e o que vieram fazer na Umbanda. Se gostaram desse vídeo, luz do caminho, paz no coração, até o próximo nosso encontro. Não se esqueçam, aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, de se inscreverem no nosso canal, de darem o seu like e acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Luz do caminho, paz no coração. Saravá!